Vamos lá, galera. Para quem quer aprender mais sobre elétrica, agora vai uma explicação sobre disjuntores. Por exemplo, aqui eu tenho um disjuntor 6 amperes e aqui um 4. Porém, uma coisa que eu vejo que é diferente do outro. Esse é D6 e esse é C4. O que significa cada uma dessas duas letras aqui? Então, primeiramente, o meu disjuntor ele tem dois tipos de desarme. Eu tenho o desarme magnético e eu tenho o meu desarme térmico. A corrente depende para os dois. Porém, um é direto essa corrente e o outro você tem que fazer uma conta, uma multiplicação. O meu desarme magnético, ele é direto. Então, se o meu disjuntor está com 6 amperes, foi para 7, 8, ele desarma. Porém, não é um desarme instantâneo, ele é térmico. Então, ele possui um filamento interno. Na hora que a corrente subiu, ele começa a esquentar, ele virou. Então, o desarme térmico, ele possui um filamento interno. E na hora que a corrente chegou na nominal, passou da nominal, começa a esquentar, até que ele atua um mecanismo que desarma o disjuntor. É claro que é tudo minúsculo dentro do disjuntor. Esse é o desarme térmico. Esse desarme representa os meus 6 amperes aqui. Porém, não é um desarme instantâneo. Aqui, eu tenho aqui esse plano aqui. Eu tenho a minha corrente e o tempo. Esse disjuntor ali é 6 amperes. Se eu estou com 4, está dentro da nominal. Se eu vou para 6, está dentro da nominal. Agora eu fui para 8. Ele mantém o 8 amperes. Eu já fiz um vídeo no TikTok, postei aqui também. Ele fica 1 minuto, mais ou menos, se eu botar 1 ampere acima para desarmar. Porque ele precisa esquentar esse filamento para daí ele atuar. Então ele chegou em 8, ele fica um certo período, aí acontece o desarme. Esse é o desarme térmico. Esse desarme térmico é diretamente a corrente. Então ele é 6, então passou de 6 amperes, segundo tempo ele desarma. O meu outro desarme é o desarme magnético. Quando acontece um desarme magnético? Principalmente com curto-circuito, que é o nosso dia a dia. A gente vê, deu um curto, você enxerga um arco, que é a luz, o estouro que ele dá, e aí desarma o disjuntor. Por que isso acontece? Vamos lá. Estou vindo com 6 amperes, meu disjuntor. Ele mantém 4 um certo período, rebentou o cabo e deu curto-circuito. Essa corrente, ela tende ao infinito. É 10, 20, 30, 40, 50, 60 e tende ao infinito. Isso muito rápido. Então, essa minha letrinha aqui, que esse é D, esse é C, representa esse desarme por curto-circuito. Se eu verificar aqui, ó, fiz uma pesquisa aqui, ó. Esse daqui eu fiz uma pesquisa fora, eu já sabia, mas fui buscar. E esse textinho aqui foi o ChatGPT que me deu. Mas esse daqui pode pesquisar que é sem erro. Então, ó, o disparo magnético, ele é de 10 a 20 vezes da corrente nominal para disjuntor de curva D, que é esse disjuntor aqui, ó, curva D. Então, se esse meu disjuntor é 6, é 60 a 120 amperes, ele desarma. Então, o meu desarme magnético, fechou o curto-circuito, a corrente tende ao infinito, a partir de 60 amperes, esse disjuntor aqui já desarma. Esse é o desarme magnético. Ele possui um dispositivo magnético dentro, que a hora que esse campo aumenta demais devido à corrente, ele também desarma. Ele não usa aquela parte térmica que vai dobrando até desarmar. É outro estilo, é por bobina daí. Então, esses são os dois tipos de desarme. Desarme térmico, ele suporta um tempo a corrente, entorta essa minha haste dentro e desarma. E o desarme magnético, que é com curto-circuito. A corrente veio, arrebentou o cabo, fechou curto entre os dois, aí a corrente tende ao infinito. Então, a partir de 60 amperes ele desarma. Então, se eu olho o disjuntor, curva características D, 10 a 60 vezes, 10 a 20 vezes. Então, se ele é 6 amperes, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 20, vai dar 120. E esse daqui é o de curva C. Se eu tivesse no exemplo de curva C, o curva C, ele é de 5 a 10 vezes a nominal. Então, se esse cara aqui é 4, ele vai de 20 a 40 amperes para desarmar. Então, esse daqui, por ser curva C, para curto-circuito, ele desarma mais rápido do que esse. Mas por que eu sempre não uso esse se esse desarma mais rápido? Porque cada um tem a sua aplicação. Por exemplo, iluminação. Iluminação não tem corrente de partida alta, é corrente baixa.
Tomada em geral, eu tenho uma tomada que eu vou ligar um carregador de celular. Daí eu vou usar esse daqui. Mas agora eu tenho um motor. Eu não vou partir o motor aqui porque ele desarma já com 5 vezes. Corrente nominal de partida de motor é 7, partida direta. Não faz sentido eu usar esse daqui. Então eu vou usar esse daqui que é de 10 vezes para cima a corrente de partida. Então cada um tem a sua aplicação. Para você que não sabia, deixa nos comentários aí se aprendeu alguma coisa. Se eu falei algo de errado, deixa nos comentários também. Mas a princípio tá tudo certo aí, galera.